Olá, este é o webinar Agenda Estratégica ESG. Agenda Estratégica é um serviço que a Retoque desenvolve para seus clientes e tem o objetivo de elaborar um relatório para os decisores de negócio sobre a reputação e a pauta crítica dos três poderes da República. Obviamente, esse é só um sumário executivo do material que nós entregamos para os nossos clientes, um resumo do que nós fazemos. Porque cada cliente tem um relatório moldado para as suas necessidades, inclusive com palavras-chave específicas para a busca e procura e análise. Então, dessa maneira, nós, como esse webinar é para o usuário de forma geral, nós fazemos um sumário executivo que possa interessar ao maior número de pessoas. E obviamente, o que nós fazemos aqui? Nós sempre fazemos um relatório que analisa a reputação digital dos três poderes da República e a pauta crítica desses três poderes da República, ligados ou não a um outro tema, por exemplo, a um setor como energia e saneamento, a uma indústria, a uma marca, uma empresa específica, ou um tópico, um assunto, um tópico como esse que nós analisamos, vamos analisar hoje, o ESG, né? A governança ambiental, social e corporativa. Como o ESG está na agenda desses três poderes da República: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Já aviso de antemão que nós aqui dividimos o poder legislativo nas duas casas, né? Tanto no Senado Federal quanto a Câmara dos Deputados. Assim, nós podemos fazer uma análise mais precisa, até que muitas vezes vamos dizer, essas duas casas não estão exatamente alinhadas politicamente, então é preciso que se faça uma análise em separado, ainda que elas possam ser computadas de maneira conjunta no final do relatório. O que nós fazemos aqui na Retoque? A especialidade da Retoque pode ser definida como uma brincadeira que nós temos aqui, que enquanto alguns leem notícia e outros analisam notícia, nós transformamos as notícias em conhecimento. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso por meio de uma leitura profissional do noticiário. Ou seja, isso requer um conhecimento de certas técnicas de redação jornalística, de maneira que a gente possa entender como aquela reportagem foi construída. Quase como um aparelho de raio-x, que mostra o interior dos objetos, o interior do corpo humano. Nós queremos mostrar os bastidores da criação dessa notícia de maneira que os nossos clientes possam entender exatamente o que está sendo dito e como está sendo dito naquela reportagem, naquela matéria específica. E dessa maneira, esse estudo, essa análise nos leva a ter um resultado muito mais apurado da agenda política que se desenha no país. Então, logo para começar, eu acho que a gente já que estamos falando de notícia, vamos logo para a nossa manchete de hoje. Nossa manchete de hoje é a seguinte: a batalha pelo SG vai se travar no Congresso Nacional. Isso mesmo, é o que nós acreditamos. O SG, a governança social, ambiental e corporativa, já está indo muito bem, obrigado, no poder executivo e no poder judiciário. Agora, no poder legislativo, como nós poderemos ver a seguir, não está indo lá muito bem. E como nós sabemos isso? Porque o próprio noticiário permite que nós possamos identificar essas tendências. Essa leitura permite nos dizer realmente que essa batalha, ou seja, a batalha por essa agenda, se dará no Congresso Nacional. Vamos começar analisando uma notícia em específico. Como é que nós selecionamos essa notícia em específico? Pelo Google News. O Google News, quando nós fazemos uma busca cruzada entre o termo com Câmara dos Deputados e práticas ESG, nós vamos chegar a um conjunto, um elenco de notícias que o Google separa para nós. E como é que o Google separa esse elenco de notícias? O Google separa esse elenco de notícias pela relevância.
O que é relevância? Nós não sabemos. É um segredo guardado a sete chaves pelo Google. É o algoritmo do Google. Mas nós temos pistas, algumas pistas, do que tem nesse algoritmo. Uma delas é, quanto mais, quanto mais importante é esse veículo de comunicação, quanto mais tradicional é esse veículo de comunicação que deu a notícia, quanto mais essa notícia é clicada, quanto mais essa notícia é linkada em outros sites, isso vai aumentando a nota de relevância e o Google vai pondo essa notícia lá em cima, e é assim que ele nos fornece esse elenco de notícias mais relevantes. No caso aqui, nós selecionamos, nós cruzamos, né, Câmara dos Deputados e práticas ESG. Por que práticas ESG e não só ESG? Porque nós queríamos ter a certeza de que estávamos apenas nos referindo ou pesquisando sites em língua portuguesa, ou do Brasil especificamente. Por quê? Porque ESG, como uma sigla em inglês, tem muito material internacional, inclusive em sites brasileiros, muito material em inglês. Então, nós não queríamos pegar isso. Então, por isso que nós colocamos uma segunda palavra-chave para limitar a busca da primeira, que é práticas. Então, colocamos essa palavra-chave limitadora de maneira que nós vamos pesquisar realmente como se comporta o termo ESG no Brasil. E, nesse caso, como se comporta o termo ESG no Brasil, aliado dentro da Câmara dos Deputados. Qual a notícia, então, que mais nos chamou a atenção aqui? A notícia é que saiu no Money Times, o jornal na internet Money Times. Comissão aprova projeto que obriga SAs a divulgarem relatório climático. À primeira vista, nós falamos, nossa, essa notícia é muito boa para o SG, essa notícia é muito importante, ela é muito positiva. No entanto, se nós analisarmos com mais cuidado, ou seja, se nós não lermos somente a manchete e nos aprofundarmos no conteúdo da notícia, vamos perceber que essa legislação foi aprovada na Comissão de Meio Ambiente. Ela ainda está em tramitação. É o projeto de lei 588 de 2020. Ou seja, desde 2020 esse projeto está em tramitação. E termina agora, em dezembro de 2023, ainda em tramitação, agora na Comissão de Defesa Econômica. Ou seja, essa notícia ela não nos diz da força que o SG tem na Câmara dos Deputados. Pelo contrário, ela mostra a fraqueza desse tema dentro da Câmara dos Deputados, que está demorando tanto para aprovar um projeto que, digamos assim, não é um projeto tão crítico, que simplesmente obriga as empresas SA a divulgarem relatórios de impacto no clima. E essa é a situação na casa, como nós podemos perceber. Essa é a situação da casa. E aí nós temos que entender que tem uma técnica jornalística dentro desse título, né, da comissão aprova, né, de Câmara aprova, etc. Porque a técnica jornalística que pode ser expressa na regra da gramática metonímia, ou seja, tomar a parte pelo todo. Como a tramitação de um projeto é muito longa e o jornalista quer dar força para a sua notícia, ele escreve um título que parece o quê? Parece que já foi aprovado o projeto. Parece que o projeto já está em vigor, quando na verdade não é nada disso. Né? A comissão aprova projeto que obriga a ser. A impressão que eu tenho é essa. Isso é metonímia. Na verdade, ele pega uma parte do processo para dar a ideia de que todo o processo foi aprovado, mas não foi isso o que aconteceu, como nós podemos perceber, analisando em mais profundidade a notícia. Na verdade, o SG está sob ameaça na Câmara dos Deputados, até ao observarmos as outras notícias que relacionam essa casa legislativa com o termo, com o assunto da governança ambiental, social e corporativa. Nós temos um critério, nós medimos as notícias, classificamos as notícias por positivas, neutras ou negativas ao tema ESG. E nessa classificação dessas notícias ESG mais Câmara dos Deputados, nós notamos apenas um índice de 20% de favorabilidade ao ESG dentro da Câmara dos Deputados. Índice muito baixo. Basta você comparar que no governo federal o índice é de 70% de favorabilidade e no Supremo Tribunal Federal é igualmente de 70% de favorabilidade.
Ou seja, a Câmara dos Deputados tem um índice baixíssimo de favorabilidade à governança ambiental, social e corporativa. E nós podemos aí notar que a Câmara tem claramente um papel antagonista ao tema, ou seja, é um papel que é uma barreira ao tema, ao desenvolvimento do tema dentro dos três poderes da República. A ideia nossa sempre é fazer algo que nós chamamos de media listening. O que é o media listening? É escutar as notícias, como tem o social listening. Existem até empresas especializadas nisso, robôs que monitoram posts nas redes sociais da internet e classificam esses posts como se são favoráveis, desfavoráveis, positivos, negativos, se constroem ou destroem a marca, etc. Nós aqui trabalhamos de uma maneira mais artesanal, nós trabalhamos com um menor número de notícias, né? Monitoramos um menor número de notícias que são selecionadas pelo Google News, mas analisamos de maneira mais qualitativa essa questão. E dessa maneira que chegamos aí à ideia de que o índice de favorabilidade ao tema na Câmara dos Deputados, ao tema ESG, realmente é muito crítico. Quando nós analisamos as notícias, elas podem ser analisadas de duas maneiras, e é isso que nós fazemos aqui no nosso estudo. Uma é essa maneira, como eu falei para vocês, que é analisar a notícia como fonte primária. Ou seja, o que a notícia diz? Ela é positiva, negativa, ela é favorável, ela é desfavorável? Eu não interpreto a notícia, o que tem no conteúdo da notícia. Agora, quando eu analiso a notícia como fonte secundária, e nós fazemos isso aqui também, eu vou ver quem está por detrás da notícia, qual stakeholder está por detrás da notícia, qual foi a fonte daquela notícia. E aí, por meio disso, eu consigo analisar quais são os stakeholders que estão por trás de um determinado tema, quais são as forças que estão por detrás de um determinado tema do noticiário. Então, nós analisamos aqui, esse media listening que nós fazemos na nossa agenda estratégica compreende essas duas dimensões. A notícia tanto como fonte primária, como fonte secundária. É importante notar o seguinte, que qual a razão, né, pela Câmara dos Deputados ser assim tão desfavorável, né, ao tema ESG? Até porque é um tema muito importante, é um tema que, né, que, vamos dizer assim, já é consagrado na área econômica. E por que a Câmara dos Deputados parece ser assim, não está assim agindo de maneira, vamos dizer assim, promocional a esse tema na casa? Em razão de que esse tema ainda é de nicho. Como é que nós descobrimos isso? Quando nós vamos medir a relevância digital do termo ESG, como é que nós medimos essa relevância? Nós pegamos o Google News e analisamos a quantidade de notícias que há sobre práticas ESG. E fazemos uma comparação com outro tema, vamos dizer assim, que seja correspondente a esse, de maneira que nós tenhamos uma régua para medir o desempenho da reputação digital do ESG. E qual tema nós escolhemos? Nós escolhemos, qual tópico nós escolhemos? Escolhemos sustentabilidade. Sustentabilidade vamos dizer assim, é uma parte do ESG, né? Não compreende todo o ESG, mas é um termo, no passado era usado quase como um sinônimo, agora não. E é um termo mais tradicional, né? Que vem sendo usado há mais tempo que ESG. O ESG é mais recente. Mas, da mesma maneira que nós restringimos a busca ESG, colocando uma palavra-chave adicional, práticas ESG, nós temos que fazer a mesma coisa com a sustentabilidade, porque sustentabilidade é um termo muito amplo. Posso falar da minha sustentabilidade financeira, da minha sustentabilidade emocional. Então, nós colocamos uma palavra-chave para restringir a busca, que é ambiental. Então, a busca nossa foi sustentabilidade ambiental. E comparamos, então, a quantidade de notícias que existem sobre sustentabilidade ambiental no Google News. E restringimos no tempo essa busca, obviamente. Nós fazemos aqui, no nosso relatório Agenda Estratégica, nós trabalhamos com curto prazo e um longo prazo.
O curto prazo, nós fazemos análise das notícias que existem sobre ESG e sustentabilidade nos últimos 30 dias e comparamos. Assim, nós temos uma visão do curto prazo, do desempenho desses termos no curto prazo. E comparamos no longo prazo, nos últimos 12 meses, o desempenho do termo ESG nas notícias nos últimos 12 meses, bem como o desempenho da sustentabilidade em notícias nos últimos 12 meses. E comparamos. E quando comparamos, descobrimos algumas coisas. A primeira coisa é que esse termo é de nicho. Né? O ESG tem somente, nos últimos 12 meses, 2.680 notícias, enquanto que a sustentabilidade já tem 8.270 notícias. Então, a diferença é muito grande. Né? Por que nós chamamos isso de relevância? Nós chamamos isso de relevância porque você ser citado por um órgão de comunicação, isso te traz muita credibilidade, te traz muita confiança, te traz muita importância. Você sair numa reportagem da TV Globo, você sair numa reportagem do jornal Estado de São Paulo, sair numa reportagem da revista Veja, isso te dá muita importância. Para o bem ou para o mal, pode estar falando bem ou mal, mas te dá um grande relevo. Então, é por isso que nós consideramos que quanto mais notícias há sobre um tema, mais relevante esse tema é. Então, notamos aqui que a sustentabilidade ambiental ela é 4 vezes mais relevante do que a sigla ESG. E temos também um resultado adicional, porque nós descobrimos como se comporta um stakeholder muito importante, o jornalista. Qual a conclusão que nós tiramos? Os jornalistas noticiam 4 vezes mais sobre sustentabilidade do que eles noticiam sobre ESG. Então, assim, nós detectamos esse comportamento de um stakeholder muito importante para a governança ambiental, social e corporativa. Ao fazer, então, continuarmos a nossa análise e fazermos o cruzamento do termo práticas ESG com o termo Senado Federal no Google News, nós vamos lá ter um novo elenco de notícias que unem Senado Federal e práticas ESG. E vamos chegar numa notícia e vamos chegar no rol de notícias das mais relevantes, como eu já disse, que o Google seleciona pelo seu algoritmo. E uma delas é: o Senado aprova mercado de crédito de carbono, mas exclui agronegócio do sistema de emissões. Aqui há um outro truque jornalístico, né? O uso da conjunção coordenada adversativa, o mas. Esse truque jornalístico é para fazer o seguinte: você une 2 notícias numa só. Uma notícia é: Senado aprova mercado de crédito de carbono. A outra notícia Senado exclui agronegócio do sistema de emissões, né? O sistema brasileiro do comércio de gases de efeito estufa. Excluiu o setor de agronegócio dessa necessidade. Então, o que isso faz na prática? Eu coloco uma notícia adjacente para diminuir a notícia principal. Ou seja, a notícia principal, o Senado aprova o mercado de carbono, é diminuída pela notícia que o agronegócio está de fora. Provavelmente porque o jornalista, o editor, acredita que isso era muito importante. É um título mais editorializado, é um título que mostra mais a visão do veículo sobre a notícia. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa notícia simboliza muito o comportamento do Senado Federal em relação ao ESG. Uma no cravo, outra na ferradura. Aprovam o sistema de emissão de mercado de carbono, mas, ao mesmo tempo, exclui um dos setores que são os maiores emissores, né, que é o agronegócio. E o Senado se comporta muito assim, sempre de um lado parece apoiar o ESG, do outro lado parece restringir. Por isso que nós chamamos que ele tem um papel coadjuvante nesse processo, né? Um papel coadjuvante. Né? Agora, qual a razão disso? Né? Qual a razão desse comportamento do Senado? A razão é que a agenda ESG
ela é muito ainda, ela a agenda ESG, ela é ainda muito nova, e, enquanto que a agenda verde ela já é mais tradicional. Por isso que o Senado tem mais facilidade em lidar com a aprovação de um mercado de carbono que vai proteger a questão das mudanças climáticas, e vamos dizer que é a parte verde da agenda, né, do ESG. Então, essa né, é assim que. E como é que nós descobrimos isso? Nós descobrimos isso medindo o alcance do termo ESG na internet versus o alcance do termo sustentabilidade. Alcance para nós, no estudo, é a quantidade de menções que há sobre um tópico na internet. Quanto maior o volume de menções, maior o alcance desse tópico. Então, medimos o número de menções do SG nos últimos 30 dias, no curto prazo, e nos últimos 12 meses, no longo prazo. Medimos também isso para a sustentabilidade, nos últimos 30 dias e nos últimos 12 meses. O resultado dos últimos 12 meses é o seguinte: 81.900 menções para a sustentabilidade e 23.800 para o termo ESG. Ou seja, podemos perceber claramente aí que a sustentabilidade tem um alcance 4 vezes maior do que o SG. E descobrimos também algo interessante. Descobrimos um segundo stakeholder muito importante para a governança ambiental, social e corporativa, o comportamento desse stakeholder, o stakeholder que nós chamamos de indexador. O que é um indexador? Um indexador é aquela pessoa, empresa, que publica conteúdos na internet. Hoje em dia, até a inteligência artificial cria e publica conteúdos na internet, ou seja, até as máquinas fazem isso. E por que isso é tão importante? Isso é tão importante, isso nos leva aí ao surgimento da internet. Lá atrás, na internet, quando a internet começou, nos anos 90, para se ter uma ideia, com aquele conjunto de sites, né, um monte de sites entrando na internet. E então surgiram empresas para criarem, vamos dizer assim, índices, páginas amarelas da internet. Yahoo, AltaVista, faziam na mão, onde você achava os principais sites de notícias, principais sites de lazer, principais sites de alimentação, etc. Até que surgiu uma empresa que veio mudar a história, que é a empresa Google, e criou o seu algoritmo, onde eles conseguiam fazer automaticamente isso. E eles utilizaram um critério muito interessante: quanto mais referenciado por hiperlinks era um site, maior a relevância dele, e então você acabava encontrando justamente aquilo que você estava procurando, ou pelo menos aqueles sites que a maior parte das pessoas estava também procurando. Então, o conteúdo se tornou algo vital para você ter um destaque na internet. Então, quanto mais conteúdo você tinha, mais alcance você tinha, quanto mais chances de você aparecer no motor de buscas você tinha. Então, por isso que nós definimos isso. Por isso que os indexadores são muito importantes. Eles são um stakeholder vital aí tanto para empresas, organizações ou temas específicos que nós temos, né? Agora vamos analisar o Poder Judiciário. Então, nós cruzamos o termo Supremo Tribunal Federal com o termo ESG dentro do Google News. E assim recebemos o elenco das notícias mais relevantes que juntam esses dois tópicos. E uma das notícias mais relevantes é essa aqui: a defesa do clima chega aos tribunais e coloca empresas e governos como réus. Olha que interessante. Aqui nós também temos a notícia do Globo, como a notícia anterior também era do Globo, e nessa notícia aqui há a característica de junção de dois fatos independentes. Que um fato é a defesa do clima chega aos tribunais, e outro fato é que empresas e governos se tornaram réus. Há uma aparência de causalidade entre essas duas notícias, mas não existe. A defesa do clima pode ter chegado
nos tribunais, mas nem por isso empresas e governos se tornaram réus. Então, não, o que transforma, o que faz, o que dá aparência de causalidade é a conjunção de ligação e. Diferentemente da conjunção mas, que era aquela conjunção adversativa, coordenada adversativa, que diminuía, né, que dava uma ideia de diminuição para a notícia principal, aqui não. Aqui a conjunção e de ligação, ela dá ideia de consequência. Então, a defesa do clima chegou aos tribunais e isso fez com que as empresas e governos se tornassem réus. Até cita um estudo de 39 países, etc. Tal, né? Mas, na verdade, a verdade é que essa notícia, a gente nem precisa entrar nesse estudo em 39 países para perceber que no Brasil é realmente isso o que está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal se tornou bem ativista na questão do ESG. Basta percebermos as outras notícias, né, que existem sobre a casa e o tema, sobre a corte e o tema. E assim se coloca até numa posição como um especialista sobre o assunto, né, para julgar, não só para julgar, mas para executar, né, para determinar para que determinadas iniciativas aconteçam. Basta ver o seguinte: como é que isso começou? Isso começou quando houve um entendimento no Supremo Tribunal Federal de que a defesa do clima é um direito básico do cidadão brasileiro. E se isso é um direito básico do cidadão brasileiro, a defesa do clima está automaticamente dentro da Constituição. Qual é o poder da República que tem o dever de guardar e fazer cumprir a Constituição? O Supremo Tribunal Federal. Ora, a conclusão: se a defesa do clima é um direito básico, isso está na Constituição, o Supremo Tribunal Federal tem que fazer valer e fazer acontecer o ESG. É por isso que há uma razão para dizer que o Poder Judiciário é realmente bem ativista nessa questão, acima até do que os outros dois poderes da República. E, inclusive, isso pode ser visto aí. Ministros do Supremo Tribunal Federal participam, inclusive, de eventos de promoção do ESG. E por que eles participam assim tão abertamente, né, sem problema nenhum? Por que eles fazem isso? É porque o ESG é um tema de elite. Como é que nós descobrimos? Nós descobrimos isso ao medir a autoridade do termo ESG. A aferição da autoridade, na internet requer que a gente use uma outra ferramenta do Google, o Google Trends. O Google Trends é uma ferramenta que permite que nós conheçamos as buscas que são feitas sobre um determinado tópico. E podemos aí descobrir as buscas sobre esse tópico, restringir o período, restringir a localidade onde nós estamos procurando, idioma. Podemos, inclusive, comparar tópicos diferentes, então a gente acompanha como esses tópicos se comportam durante um determinado tempo, numa determinada área. Então é muito interessante essa ferramenta do Google Trends. E dentro do Google Trends nós podemos pesquisar, né? Nós podemos não olhar como um todo, ou seja, o que as pessoas procuram na internet como um todo, e podemos ver o que as pessoas procuram nas notícias, ou seja, as buscas que são feitas no Google News, especificamente no Google News. Ou seja, as pessoas que estão atrás do ESG, mas não atrás de qualquer termo, mas as notícias que existem sobre ESG. Isso nos dá a entender que quem procura notícias sobre ESG já é, vamos dizer assim, uma pessoa iniciada no tema, já é uma pessoa que já tem um certo conhecimento, né, que quer, inclusive, uma informação abalizada sobre o assunto. Isso por um lado. Por outro lado, tem uma pesquisa recente que chama Retrato da Leitura no Brasil, que é feita aí pelo IBOP, e em parceria com a Câmara Brasileira do Livro, para identificar aí a leitura de livros no Brasil, a situação da leitura, o panorama da leitura de livros no Brasil. E uma das coisas que eles identificam é o perfil do leitor. Perfil, né? O perfil
sociodemográfico do leitor médio de livros no Brasil. Ora, se eles identificam quem lê livro, provavelmente esse leitor de livros também é um leitor de notícias. E qual que é o leitor de livro? O leitor de livro, 68% deles são formados, têm curso superior. 65% deles têm uma renda superior a 10 salários mínimos. 70% deles estão na classe A, B. Ou seja, de novo, falamos de uma elite. Falamos de principalmente no Brasil, sabemos bem como é o Brasil, estamos falando da elite da elite. Essa pessoa que procura ESG com certeza, um formador de opinião. Assim, nós identificamos o terceiro grande stakeholder importante para a governança ambiental, social e corporativa, que é o stakeholder formador de opinião. Como é que se comporta esse formador de opinião? Aqui a coisa muda completamente de figura. Muda completamente de figura. Imagina que se entre os indexadores a sustentabilidade vencia por 4 em termos de alcance, né? E em termos, os indexadores publicavam 4 vezes mais conteúdo sobre sustentabilidade do que sobre ESG, e se em relevância a sustentabilidade ambiental também tinha uma vantagem de 4 vezes sobre o termo ESG, ou seja, os jornalistas publicam 4 vezes mais notícias sobre sustentabilidade do que sobre o ESG, aqui a coisa se inverte. No plano anual, há um empate. Os formadores de opinião buscam buscam a mesma quantidade de notícias sobre sustentabilidade que eles buscam sobre ESG. Mas, no curto prazo, nos últimos 30 dias, o jogo inverte. Os formadores de opinião buscam quase o dobro de vezes o termo ESG em notícias do que buscam o termo sustentabilidade. E isso é muito importante, porque o formador de opinião ele é um público muito influenciador. Ele influencia tanto os indexadores como ele influencia os jornalistas. Então, o que nós estamos vendo aqui, provavelmente, é que o termo ESG já ganha atração e vai ganhar atração ainda muito maior nos próximos meses, em razão do comportamento dos formadores de opinião que procuram 2 vezes mais o termo ESG do que procuram o termo sustentabilidade. E, por fim, vamos analisar as notícias que envolvam ESG e governo federal, o Poder Executivo. Fazemos a mesma coisa, vamos lá no Google News e fazemos a busca cruzada governo federal, entre aspas, versus práticas ambientais, entre aspas, né, e todos eles unidos, para que nós possamos identificar, então, as notícias que unem o governo federal e ESG. E assim o Google seleciona para a gente as notícias mais relevantes. E uma que eles destacam aqui é uma da revista Exame, que é Tesouro capta 2 bilhões de dólares em bonds ESG sem prêmio verde. Novamente, o truque jornalístico, nós temos 2 notícias em uma só. Uma que teve um certificado, o Tesouro emitiu um certificado verde, captou 2 bilhões de dólares no mercado internacional, e a outra notícia é que esse certificado ESG não teve o prêmio verde. O prêmio verde é um valor maior que os investidores pagariam em razão dele ser um papel sustentável, ou seja, se destinar, todo esse dinheiro, esses 2 bilhões, vão ser destinados a projetos de sustentabilidade. Isso, inclusive, já está previsto na regulamentação do projeto de lei que criou o certificado, ainda em setembro deste ano, pelo governo federal. E o que acontece? Na verdade, aqui a jornalista e o editor, provavelmente, eles quiseram mostrar o que realmente aconteceu, porque o que realmente aconteceu foi o seguinte: apesar do governo federal ter lançado um certificado ESG, esse certificado não foi tratado no mercado internacional como um certificado ESG, pois o valor pago por esse papel foi o valor mais ou menos que se paga pelos papéis brasileiros comuns, quando o Tesouro faz uma emissão de um papel comum.
Isso mostra muito bem que é muito mais fácil empunhar a bandeira da sustentabilidade do que praticar a sustentabilidade. É muito difícil efetivar a sustentabilidade de maneira real. Isso pode ser visto nessa notícia, nessa iniciativa. Que, aliás, é uma iniciativa que coloca o governo federal bem no seu papel, ou seja, o seu papel de protagonista. O governo federal está, tal qual o Supremo Tribunal Federal, empenhado na implantação da agenda ESG. Um dos grandes projetos, por exemplo, que o governo federal tem é a concessão para reflorestamento. Qual a razão? Por que esse é um dos grandes projetos que o governo tem? É porque a agenda verde ela é popular. Como é que nós descobrimos isso? Nós agora temos que descobrir, da mesma maneira que nós usamos o Google Trends, né, para olhar as buscas que são feitas em notícias acerca do tema ESG, nós agora vamos olhar o Google Trends para enxergar as buscas que são feitas sobre ESG e sobre sustentabilidade na internet como um todo. Ou seja, aí é a pessoa comum, o usuário comum pesquisando sobre ESG e o usuário comum pesquisando sobre sustentabilidade. E aí nós descobrimos o comportamento de um stakeholder que nós chamamos do cidadão. Como é que se comporta o cidadão em sua busca por sustentabilidade e em sua busca por ESG na internet? E o que nós descobrimos? Nós descobrimos que nos últimos 30 dias, né, o cidadão procura 15 vezes mais sobre sustentabilidade do que ele procura sobre ESG. Porque se nós colocarmos no plano anual, no longo prazo, o cidadão procura 39 vezes mais sobre sustentabilidade do que procura sobre ESG na internet. Então, a popularidade do termo sustentabilidade ela é muito maior do que a popularidade do termo ESG. Obviamente, porque o termo ESG é uma sigla técnica, é mais recente de sustentabilidade, ou seja, e sustentabilidade tem mais a ver com essa agenda verde, essa coisa de concessão para reflorestamento, é mais popular. Então, é muito mais fácil de aprovar, é o mesmo que ocorre no Senado, é muito mais fácil aprovar um mercado para evitar gases de efeito estufa, de poluição atmosférica, do que você entrar em certas tecnicalidades da governança ambiental social corporativa, como compliance, como a questão social, etc. Então, assim, o tema verde é um tema que, vamos dizer assim, ele é bem mais palatável e bem mais aceito pela população como um todo. De maneira que, o que nós temos aqui? Nós temos, então, nós conseguimos medir o ESG em 4 diferentes dimensões. Nós medimos o alcance do ESG, como se comporta o stakeholder indexador, aqueles que publicam conteúdos. Nós medimos a reputação do termo ESG, como se comportam os jornalistas na publicação de notícias sobre ESG. Nós medimos o cidadão, ou seja, como o cidadão, o quanto esse cidadão procura sobre ESG na internet, e nós medimos, ou seja, a popularidade do termo, e nós medimos a autoridade, ou seja, como se comporta o formador de opinião, o quanto o formador de opinião procura notícias sobre ESG na internet. A soma desses 4 quesitos pode nos dar a reputação digital, tanto do termo sustentabilidade em relação ao termo ESG. É isso que nós vamos ver, qual é o comportamento. E o que é reputação digital? Reputação digital é um termo difícil de definir. Existem várias definições diferentes, dependendo aí da disciplina, dependendo aí da empresa que faz. Mas há um certo consenso. Se identidade é a maneira como a qual nós nos vemos, nós, empresas e pessoas, nos vemos, isso é identidade, e se imagem é como nós queremos parecer para os outros, nós, pessoas, empresas, a reputação é aquilo, é como os outros nos veem e como os outros nos percebem. Ou seja, como os stakeholders nos veem, como os stakeholders veem a nossa empresa, a nossa marca, a nossa organização. Então, a reputação é muito mais essa imagem de fora, essa imagem do stakeholder externo. Então, analisando os nossos critérios, se o alcance
tem muito a ver com a identidade, e se a reputação tem muito a ver com a imagem, eu posso dizer que a popularidade e a autoridade tem muito a ver com os stakeholders externos. Então, assim, nós podemos somar a reputação digital do ESG frente à reputação digital da sustentabilidade, o termo sustentabilidade. E aí nós ainda podemos perceber que sustentabilidade tem uma grande vantagem, quase o dobro. Enquanto a nota da sustentabilidade é 34, a nota do ESG é 18. Ou seja, quase a nota de sustentabilidade em reputação é quase o dobro da nota do ESG. Chegamos agora, então, se até agora nós fizemos uma leitura, vamos dizer assim, mais quantitativa do ESG e dos três poderes da República, agora chegou o momento de nós fazermos mais uma leitura qualitativa. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso com base nas notícias que nós selecionamos via Google News, as notícias que unem governo federal e ESG, as notícias que unem Câmara dos Deputados e ESG, as notícias que unem Senado Federal e ESG, e as notícias que unem Supremo Tribunal Federal e ESG. E aí, por meio dessa, que foram selecionadas pelo algoritmo do Google News, são as notícias mais relevantes, ou seja, mais né, as mais relevantes ligadas a cada poder da República. E tem um ditado antigo no meio jornalístico, no tempo ainda que a mídia impressa prevalecia, que jornal de ontem só serve para embrulhar peixe. Você pegava o jornal de ontem para fazer embrulho do peixe que você vende na feira. Até hoje na Inglaterra, né, eles costumam, alguns lugares vendem o chip, né, fish and chip, lá embrulhado no jornal. O que isso quer dizer? Que notícia de ontem já não serve para nada. Então, se imagina, se já se dizia isso no passado, hoje em dia, vamos dizer, a notícia dos últimos minutos também já não serve para nada, já é velha e não tem mais serventia. Isso pode até ser verdade, a notícia pode envelhecer muito rápido, mas não o seu assunto crítico. Não o assunto, o gancho que fez aquilo ser colocado em destaque pela mídia. Isso não se perde, esse assunto crítico. E esse assunto crítico é o que nós chamamos de temas materiais. Os temas materiais permanecem, eles indicam quais são os assuntos críticos do ESG para o governo federal. Quais são os assuntos críticos, como a emissão de títulos, que nós vimos? Quais são os assuntos críticos da Câmara dos Deputados sobre o ESG? A falta de uma bancada ESG, por exemplo. O Google diz quais são os assuntos críticos no Senado Federal em relação ao ESG. Questão do mercado de carbono. A questão da aprovação, vamos dizer assim, de uma norma que faça com que as futuras novas leis só sejam aprovadas se elas estiverem alinhadas com critérios ESG. E, por fim, os assuntos críticos que ligam o ESG ao Supremo Tribunal Federal. Nós vimos aí que essa notícia de que o meio ambiente chega aos tribunais e as empresas já foram colocadas no banco dos réus, mas também temos a notícia, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal implantou uma inteligência artificial baseada em critérios ESG. Então, imagina, toda a futura jurisprudência da casa terá critérios ESG no futuro. Então, nós temos assim várias notícias. Então, esse assunto, a notícia já é velha, já ficou no passado, mas ela continuará tendo repercussão, o assunto continua existindo. E esse assunto que nós chamamos de temas materiais, e é isso que vai poder fazer com que nós possamos enxergar a agenda do ESG para 2024. É por meio da análise desses temas materiais, desses assuntos críticos. Nós temos que fazer para analisar esses temas materiais, nós temos que colocar cada um desses assuntos críticos e classificá-los numa matriz que chamamos de matriz de materialidade. Matriz de materialidade é uma matriz de dois eixos, onde num eixo você tem, por exemplo, os assuntos
que ainda terão desdobramento no futuro dos assuntos que já ficaram no passado. Eles podem ter consequências no futuro, mas, como eu falei da inteligência artificial do Supremo Tribunal Federal. Mas você não modifica mais, já foi implantado, já está implantado, já está em funcionamento. Não é um assunto que nós possamos mais influenciar, que nós possamos modificar. Então, isso fica no passado. Enquanto os assuntos que nós podemos modificar, que nós ainda podemos ter uma influência, que ainda vão acontecer, esses assuntos ficam no futuro, a agenda futura. E o outro critério são classificar os assuntos críticos por assuntos que são favoráveis ao SG, daqueles que são desfavoráveis ao SG. Né? Então, coloco em cima, outro embaixo. De maneira que nós vamos ter 4 quadrantes nessa matriz. Um quadrante com os assuntos que são desfavoráveis ao tema ESG e já ficaram no passado. Um quadrante que já ficaram no passado, mas são favoráveis ao ESG. Eles ficam tudo aqui na parte, vamos dizer assim, esquerda da matriz. E os assuntos que são desfavoráveis ao ESG e que ainda são passíveis de influência ou vão acontecer, e os assuntos favoráveis ao ESG, que também terão desdobramento no futuro, podem ter desdobramento aí no próximo ano. Então, do lado esquerdo da matriz, nós temos tudo que ficou no passado, ainda que continue agindo. E do lado direito, nós temos todos os assuntos que nós ainda podemos ter uma certa influência. Bem, obviamente fica claro aqui que temos que ter uma atenção moderada para os assuntos do passado. Né? E que a agenda ESG nos 3 poderes em 2024 está do lado direito. Tanto os assuntos do futuro, tanto os que são riscos para o ESG, quanto os que são oportunidades para o ESG. São vários os assuntos, nós temos o relatório completo, que depois nós podemos enviar, que vocês vão poder ter acesso, mas aqui, fazendo um resumo nesse sumário executivo, podemos garantir assim, que a principal oportunidade para o ESG em 2024 é a aprovação da lei que obriga as SAs a publicarem relatórios climáticos. Por quê? Porque a Câmara acabou de aprovar, que já havia sido aprovado no Senado, o mercado de carbono. E isso deve ser sancionado pelo presidente da República. Se não houver nenhum problema, isso terá um grande impacto econômico, financeiro, né, no setor. Ainda assim, acredito que, em termos de implantação, de escalabilidade para o termo ESG, as SA serem obrigadas a publicarem relatórios climáticos vai fazer com que várias empresas que não necessariamente estariam no mercado de crédito de carbono comecem a trabalhar com o termo ESG. Então, acredito que ela tem essa lei, essa legislação que está parada na Câmara dos Deputados, ela pode ter um impacto maior para o desenvolvimento do tema ESG, até do que não financeiro maior, mas de implantação, de escalabilidade, né, na economia brasileira, do que que cria o mercado de crédito de carbono no Brasil. O principal risco que nós podemos identificar para 2024 é a falta de uma bancada ESG. Nós temos lá uma bancada do agronegócio, uma bancada da infraestrutura, uma bancada dos armamentos. Veja bem, a Câmara aprovou a reforma tributária, mas aprovou com uma isenção para o setor de armas e munições, o que vai de encontro à agenda ESG. Então, a regulação da reforma tributária ainda vai ter muito de ESG. Isso também é um outro tema importante que vai ficar para 2024. Se essa regulação da reforma tributária vai ser favorável ou desfavorável ao ESG. Então, assim, aí pode ser tanto uma oportunidade quanto um risco. Mas, de maneira geral, então, a grande oportunidade é a aprovação dessa lei que obriga as CEAs a publicarem relatórios climáticos, e o grande risco é a falta dessa bancada ESG, de uma bancada que vá lá e brigue, por exemplo, na reforma tributária, na regulamentação da reforma tributária, para que critérios ESG sejam atendidos. Basicamente é isso.
Mas a matriz de materialidade, ela não fica só nisso. Ela não entrega só o que é visível, mas ela pode entregar para a gente o que é invisível. Né? Ficou na matriz de materialidade assim, nos fez enxergar o que está no passado, o que está no futuro, o que é risco e o que é oportunidade. Mas ela pode nos fazer enxergar também aquilo que está aparentemente invisível, está fora da linha do horizonte. Ou seja, aqueles temas materiais que deveriam estar na agenda dos três poderes, mas não estão. Aí a gente classifica, né? A gente classifica todos os temas materiais, todos os assuntos críticos que estavam lá nas notícias que o Google News selecionou, e nós classificamos pelo seguinte critério, pelo critério de setores transversais. O que nós entendemos por setores transversais? Para ficar mais claro, vou usar uma imagem. Imagine aquelas diretorias daquelas empresas que não estão ligadas ao negócio principal da empresa, ou seja, que não, a diretoria que não é de fabricação de produtos, que não é de realização de serviços. São aquelas diretorias que ajudam a empresa a funcionar, como diretoria de marketing, a diretoria de treinamento, RH e treinamento, a diretoria jurídica, a diretoria de tecnologia, ou seja, são fundamentais para o negócio. Não são o negócio em si, mas são fundamentais para que a empresa funcione. Então, isso é um setor transversal. São setores fundamentais que não estão diretamente ligados a um setor econômico, por exemplo, ou político, né, da sociedade. E quando nós analisamos os temas críticos que o Google News identificou para nós das notícias, podemos ver lá que eles são resumidos em dois setores transversais, basicamente, esses visíveis. O setor financeiro de negócios, ou seja, o mercado de crédito de carbono, a lei, a lei das SAs, a concessão para reflorestamento, ou estão concentrados em questões jurídicas, como a regulação da reforma tributária, é, é, a questão de você ter normas legais para contratações públicas, estão concentradas, ou seja, os três poderes, eles estão, assim, os temas críticos que estão na agenda dos três poderes sobre o ESG são todos concentrados ou no setor de negócios e finanças ou no setor jurídico, né, dentro dessa perspectiva. Mas há dois outros setores muito importantes para o desenvolvimento da agenda ESG que não estão contemplados nessa pauta e que a matriz de materialidade nos permite ver, que é o setor, um deles é o setor de tecnologia. O setor de tecnologia é fundamental para a implementação da agenda ESG. E o outro é o setor educacional, que é igualmente fundamental para a implantação da agenda ESG em 2024 e nos anos vindouros. Ou seja, esses dois setores transversais não estão agora contemplados na agenda dos três poderes para 2024. Então, é algo que as pessoas, entidades ligadas ao desenvolvimento da agenda ESG deveriam se concentrar e trabalhar. Bem, era isso que eu queria dizer para vocês nesse webinar. Agradeço muito aí a participação de vocês. Estou muito feliz, contente de ter podido compartilhar esse estudo da Retoque. Fazemos esse estudo regularmente. Podemos fazer esse estudo para a sua empresa, para a sua entidade, para a sua associação de classe. Esse estudo, inclusive, pode ser distribuído para os seus clientes, pode ser distribuído para os seus associados de maneira regular e customizado, ou seja, com os setores, as palavras-chave que vocês escolherem conforme a necessidade de cada organização. Ou seja, nós poderemos ter uma agenda estratégica específica, né, para a sua organização. E até queremos aqui já avisar que basta nos enviar um e-mail solicitando que nós podemos fazer um estudo gratuito e customizado para a sua empresa ou sua associação de classe, a sua entidade. Podemos fazer um estudo para que vocês conheçam esse nosso trabalho e gostando, daí podemos fazer de maneira regular
né, de maneira contínua para os seus associados, para os seus clientes, ou mesmo até para consumo interno da diretoria, do conselho, etc. Então, muito obrigado, agradeço muito a participação de todos.